A batalha onde judeus salvaram oficiais nazistas da morte. Em abril de 1945, quando as tropas soviéticas se aproximavam dos campos de concentração na Alemanha Oriental, um dos episódios mais moralmente complexos e controversos da Segunda Guerra Mundial estava prestes a acontecer. Uma história que desafia tudo o que sabemos sobre bem e mal, vingança e perdão, e que foi deliberadamente censurada por décadas porque não se encaixava na narrativa oficial do pós-guerra. Imagine a cena: prisioneiros judeus, sobreviventes do Holocausto, protegendo com seus próprios corpos os guardas alemães que os mantiveram cativos. Parece impossível? Pois aconteceu, e as consequências morais dessa escolha ecoam até hoje. O cenário do caos. Quando as forças soviéticas se aproximaram do campo de concentração de Theresienstadt, na atual República Tcheca, o caos tomou conta da região. Era abril de 1945 e a máquina de guerra nazista estava desmoronando rapidamente. Os guardas SS mais fanáticos haviam fugido dias antes, deixando para trás apenas alguns oficiais de menor escalão e soldados da Wehrmacht, o exército regular alemão. Entre estes homens que permaneceram havia uma categoria especial: os guardas decentes. Estes eram alemães que, mesmo dentro do sistema brutal dos campos, haviam demonstrado pequenos atos de humanidade. Compartilhavam comida escondida, avisavam sobre inspeções vindouras, fechavam os olhos para infrações menores ou simplesmente tratavam os prisioneiros como seres humanos em vez de números. Para os prisioneiros judeus, estes homens representavam uma contradição viva. Eram parte do sistema que os oprimia, mas também os únicos responsáveis por sua sobrevivência até aquele momento. A chegada dos libertadores, quando os soldados soviéticos finalmente romperam os portões de Theresienstadt em 8 de maio de 1945, o que encontraram foi um campo em estado de semi-organização. Diferentemente de outros campos que descobriram em completo abandono, ali havia uma estrutura rudimentar funcionando, mantida em parte pela cooperação improvável entre alguns guardas remanescentes e líderes prisioneiros. Os soldados soviéticos, furiosos com as atrocidades que haviam presenciado em outros campos, chegaram sedentos de vingança. Sua ordem tácita era simples: capturar qualquer alemão uniformizado e executá-lo sumariamente. Não havia tempo para distinções sutis entre SS fanáticos e soldados regulares, entre criminosos de guerra e homens que simplesmente seguiam ordens. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O dilema moral impossível, quando os primeiros soldados soviéticos entraram no campo procurando por alemães para executar. Um grupo de aproximadamente 200 prisioneiros judeus fez uma escolha que definiria suas vidas para sempre. Se posicionaram fisicamente entre os soldados vingadores e 17 guardas alemães específicos. Estes homens nos mantiveram vivos, disse Mordechai Rosen, um sobrevivente de Praga, anos depois em depoimento gravado. Não eram santos, mas também não eram demônios. Em um mundo de completa escuridão, eles foram pequenas velas. Entre os guardas protegidos estava o sargento Hans Müller, que havia regularmente contrabandeado medicamentos para o hospital improvisado do campo. Havia também o jovem soldado Fritz Weber, de apenas 19 anos, que chorava secretamente quando tinha que supervisionar execuções, e que várias vezes esqueceu de relatar tentativas de fuga. Os prisioneiros formaram um círculo humano ao redor desses homens, enfrentando as armas soviéticas com nada além de sua convicção moral. "Vocês são livres agora", gritou um comandante soviético. "Por que protegem seus opressores?" A resposta veio de Sarah Goldstein, uma mulher de 45 anos que havia perdido 3 filhos no campo. "Porque somos humanos e eles também são." A batalha silenciosa. O que se seguiu foi uma batalha diferente de qualquer outra na guerra, não de armas, mas de argumentos morais.
Por 3 horas, sob o sol escaldante de maio, prisioneiros judeus debateram com soldados soviéticos sobre justiça, vingança e humanidade. Os soviéticos argumentavam que todos os alemães nos campos eram culpados por associação. Os prisioneiros insistiam que haviam testemunhado atos de decência que não podiam ignorar. Alguns prisioneiros se juntaram aos soviéticos, exigindo vingança total. Outros se mantiveram firmes na proteção dos guardas escolhidos. A tensão chegou ao ponto de ruptura quando o coronel Dmitry Volkov, comandante das forças soviéticas, ordenou que os prisioneiros se afastassem ou seriam considerados colaboradores. Foi então que algo ainda mais extraordinário aconteceu. Mais prisioneiros se juntaram ao círculo protetor, até que quase 400 pessoas estavam dispostas a morrer para salvar 17 alemães. A decisão salomônica. Diante de tal demonstração de convicção moral, Volkov tomou uma decisão sem precedentes na guerra. Permitiu que os guardas fossem julgados por um tribunal improvisado composto por prisioneiros sobreviventes. Durante 2 dias, testemunhas foram ouvidas, atos específicos foram examinados e cada guarda teve sua conduta individual avaliada. O resultado foi surpreendente. 12 dos 17 guardas foram declarados não culpados de crimes contra a humanidade pelos próprios prisioneiros que haviam sofrido sob sua supervisão. 5 foram considerados culpados de abusos específicos e entregues às autoridades soviéticas. Os 12 poupados foram posteriormente transferidos para campos de prisioneiros de guerra regulares, onde aguardaram julgamentos formais do pós-guerra. Surpreendentemente, vários foram posteriormente absolvidos ou receberam sentenças leves, quando seus casos foram revisados por tribunais internacionais, em parte devido aos testemunhos favoráveis de sobreviventes judeus. O encobrimento. Por que essa história extraordinária foi censurada por décadas? A resposta é complexa e revela as dificuldades políticas do pós-guerra. Para os soviéticos, a história sugeria que alguns soldados alemães não eram monstros completos, o que complicava a narrativa de inimigo absoluto necessária para justificar as duras políticas de ocupação. Para os aliados ocidentais, a ideia de que judeus haviam protegido alemães não se encaixava na narrativa simples de vítimas versus perpetradores que estava sendo construída para os julgamentos de Nuremberg. Mais complicado ainda, muitos na comunidade judaica internacional viam esses prisioneiros como traidores da própria causa. Como ousaram proteger qualquer alemão, independentemente de suas ações individuais? Os documentos sobre o incidente foram classificados pelos soviéticos e só começaram a emergir nos anos 1990, com a abertura dos arquivos da Guerra Fria. Mesmo assim, muitos detalhes só vieram à luz através de entrevistas com os últimos sobreviventes, realizadas por historiadores independentes nos anos 2000 e 2010. As consequências pessoais. Para os prisioneiros que fizeram essa escolha, as consequências foram duradouras e complexas. Alguns foram celebrados como exemplos supremos de humanidade triunfando sobre o ódio. Outros foram ostracizados por comunidades que não conseguiam compreender ou perdoar sua traição. Sarah Goldstein, que havia liderado a proteção dos guardas, passou o resto da vida defendendo sua decisão. O Holocausto não nos tornou menos humanos, nos tornou mais humanos. Aprendemos a distinguir entre o mal do sistema e a bondade individual que às vezes floresce mesmo nos lugares mais sombrios. Por outro lado, Hans Müller, um dos guarda-salvos, dedicou sua vida pós-guerra a trabalhar com organizações de direitos humanos, sempre carregando uma foto dos prisioneiros que o salvaram. Ele morreu em 1987, deixando sua fortuna inteira para um fundo educacional sobre tolerância étnica. Lições para hoje. Esta história nos força a confrontar questões morais que preferimos evitar. Em um mundo que frequentemente vê conflitos em termos de preto e branco,
O episódio de Theresienstadt nos lembra que a realidade é frequentemente pintada em tons de cinza. Os prisioneiros que protegeram seus guardas não estavam negando os horrores do Holocausto ou desculpando o regime nazista. Estavam afirmando algo mais profundo, que mesmo nas circunstâncias mais extremas, a justiça individual deve prevalecer sobre a vingança coletiva. Suas ações ecoam questões que ainda enfrentamos hoje. Como balanceamos justiça e misericórdia? É possível separar indivíduos de sistemas opressivos? O perdão é sempre uma virtude, mesmo quando confrontamos o mal absoluto. Esta história mudou sua perspectiva. Se você ficou emocionado com esse dilema moral impossível que aconteceu há quase 80 anos, você não está sozinho. Esta é uma das histórias mais censuradas e moralmente complexas da Segunda Guerra Mundial. Deixe seu like se você acredita que a humanidade pode triunfar mesmo nos momentos mais sombrios da história. Ative o sininho para descobrir mais histórias extraordinárias que foram deliberadamente apagadas dos livros de história. Toda semana, revelamos episódios que vão desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre o passado. Comente aqui embaixo. Você teria feito a mesma escolha que esses prisioneiros? É possível perdoar sem esquecer? Que outras histórias censuradas da guerra você gostaria que investigássemos? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre moralidade, justiça e perdão. Esta história pode mudar perspectivas. Próximo vídeo. Vamos revelar a história do soldado nazista que salvou 2.000 judeus e foi executado pelo próprio exército alemão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas complexidades morais da história. Juntos, estamos descobrindo que a humanidade é mais complicada e mais bonita do que jamais imaginamos.